Ótimo, excelente. Aqui, Aí. Olá, Wesley. Olá, gente. Tem mais duas intérpretes. Tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, convite, viu? Acima de tudo. Muito obrigada pela sua participação, que é muito importante aqui para nós, seu trabalho. Ok. Tem mais duas intérpretes, a Fabiana e a Lohane. Elas estão entrando. A gente combinou 5h30, né? Veio para nós, então ficou um pouco de surpresa essa antecipação. Mas elas já estão prontas, que eu acabei de conversar com elas. Acho que elas só não entraram ainda. Ô, Wesley, a gente pode fazer assim, ó. Eu não sei, você fica aqui na sala com a gente, e aí quando for trocar de intérprete, você avisa e aí elas entram, pode ser assim? Pode ser. A gente combinou 15 minutos cada um. Como está antecipando um pouco, pode ser uns 20 minutos. Tá. Ok. Joia. Aí você me avisa quando vocês forem trocar e a gente dá uma paradinha para vocês fazerem a troca. Tá ok. Tá bom? Se precisar avisar, você me avisa. Só você passar o link e eu autorizo a entrada delas aqui, tá bom? Tá joia. Tá bom. Então, obrigada. Gente, boa tarde. Vou me apresentar. Eu sou Mariana, sou coordenadora do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da UNB, e essa é uma das lives e das programações que a gente está fazendo com o intuito de discutir questões da linguística aplicada, questões dos nossos projetos, do nosso programa, em parceria com outras pesquisadoras, outros pesquisadores. Então, é uma série de lives do próprio programa. E aí a ideia hoje é a gente conversar, nós convidamos a professora Rosane e a professora Aparecida para estar com a gente. Essa é uma conversa, nossa ideia é a gente ter uma conversa mesmo, trocando ideias sobre as nossas praxeologias na formação de professores, de professoras de línguas. Então, a ideia é a gente tentar ter esse foco, tá bom? Então, sejam todos, todas muito bem-vindos, muito bem-vindas, é muito bom ver a participação de vocês no chat, e também a gente ter essa oportunidade de conversar. Muito, muito obrigada, Rosane, muito, muito obrigada, Cida. E aí, queria que a gente começasse se apresentando, falando do que a gente faz e o que a gente gosta de fazer, né, dentro da formação, em relação a esse tema que a gente vai conversar hoje, tá bom? Vamos lá, vou passar a palavra para a Cida, então, para ela começar se apresentando e falando do trabalho que ela tem desenvolvido. Muito obrigada, Mariana, pelo convite. Agradeço bastante, para mim é um prazer enorme estar aqui com você e com a Rosane, que são duas pessoas que eu gosto muito, que admiro o trabalho, e que a gente já se conhece há algum tempo, então eu fico muito feliz de estar aqui. E também parabenizar você pelas outras lives, por essa, e por ter trazido um intérprete, que eu acho que é super importante, O Wesley, depois certamente virão outros e outras aí. Então, que bom. E também gostaria de agradecer a participação de todas e todos vocês que estão na live. Estou vendo nomes de algumas pessoas, algumas delas eu já cumprimentei, Então, eu fico bem feliz de poder dialogar com tantas pessoas queridas que eu gosto muito. Então, eu sou professora associada da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. Eu atuo na graduação, ministrando aula de prática de ensino de língua inglesa na graduação e algumas outras disciplinas também, como disciplinas que são partes do currículo, mas que não são permanentes, Então, tenho trabalhado com questão de leitura crítica, como fiz o semestre passado. E também atuo no programa do mestrado em Estudos da Linguagem, com a disciplina de formação de professores e professoras de línguas, identidades docentes e letramento racial crítico, Então, eu até gostaria de falar o porquê que eu intitulei a disciplina com esse nome, porque eu quis deixar marcado na disciplina um pouco do que eu já tenho feito e venho pesquisando há muitos anos, Então, deixar marcado essa questão de tratar da questão e mostrar que eu tenho trabalhado a questão
racial desde do título da disciplina, porque há poucas disciplinas dos programas de pós-graduação e estudos da linguagem que tem essa nomenclatura, né? Então, eu quis fazer questão de marcar justamente por isso, para deixar visível, né, essa nomenclatura. No meu projeto de pesquisa, no momento, é livro didático, formação de professoras e professores e de entidades sociais, e tenho também alguns projetos de extensão. Na UEPG, nós participamos dos consórcios dos NEABs, que é Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, né, que é no Brasil. Então, eu participo dentro do nosso NEAB, lá na UEPG, intitulado NUREGS, que é Núcleo de Relações Étnico-Raciais de Gênero e Sexualidade, é um programa de extensão, e dentro deste programa nós temos várias ações, né, com projetos de extensão, cursos, eventos, e várias outras questões, né? E também tem o GEPLIS, que é um grupo de estudos, com as minhas orientandas, né? Que é o grupo de estudos e pesquisas em linguagem e identidades sociais. Então, essas têm sido algumas das ações e participações que eu tenho feito, tanto na graduação, mestrado e tanto extensão e pesquisa. E depois, ao longo da nossa conversa, né? Aí a gente vai trazendo mais coisas. Eu acho que é isso. Obrigada. Cida, você não falou que você gosta. Eu queria ouvir o que você gosta do seu trabalho. O que eu gosto do meu trabalho? Eu adoro no meu trabalho dialogar com professores, alunas e alunos, né? E adoro trabalhar com a questão de raça que é a questão de identidades sociais de raça, interseccionado com gênero e classe social, que é algo que tem impactado muito a minha prática, né? E a cada vez que eu tenho trabalhado e trabalho mais com esses temas, tanto na formação da graduação, mestrado e na extensão, é algo que tem me dado muito prazer, né? E por conta dessa disciplina, eu tenho encontrado tantas amigas e colegas, como vocês, por exemplo, né? Que me possibilitou dialogar sobre esses temas, né? Então, é algo que tem me dado muito prazer e que eu adoro. Obrigada, Rosana. Bom, eu me aposentei no ano passado e agora eu sou professora voluntária da Faculdade de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística. Então, eu atuo, vou ainda usar o presente, porque eu vou continuar trabalhando por um tempo. Eu atuo, então, no curso de Letras, com ensino de língua. E aqui eu quero marcar, em geral, quando as pessoas falam ensino de línguas, elas estão querendo se distanciar da formação, né? Você tem as disciplinas específicas e a de formação, e a de ensino de língua, então não é disciplina de formação. Mas eu trabalho com ensino de língua, né, numa perspectiva assim, muito próxima da formação, porque eu acho que todas as disciplinas de um curso de licenciatura deveriam ser voltadas para a formação. Mariana, eu vou me escrever um artigo sobre isso, esse ano ainda, né, Mariana? Bom, eu trabalho também na pós-graduação, uma disciplina, formação de professores e professores de línguas, e com algumas variações no nome, mas basicamente eu trabalho com formação, né, na pós. Então, oriento mestrado, doutorado, CC e PIC. Eu tenho um projeto de pesquisa intitulado Perspectivas Coloniais na Formação de Professores e Professores de Língua Inglesa no Estado de Goiás, e acabei de submeter um novo projeto no CEP, que é intitulado Psicologias Críticas Decoloniais e Pós-Humanistas na Educação Linguística e na Formação de Professores e Professores de Línguas, que é um projeto guarda-chuva e que expande um pouco os projetos anteriores. E eu coordeno 2 projetos de extensão com a professora Viviane, que é o Transição e o GEPLIGO, a Vivi está aí, né, o ELIVI, e do Centro de Línguas, como professora supervisora, desde a fundação do Centro de Línguas, lá em 93, se não me engano. Eu gosto muito do meu trabalho, aliás, eu me aposentei para ver se eu paro um pouco de trabalhar, e eu gosto muito da problematização, né? Eu gosto muito de discutir concepções naturalizadas de língua, inglês, ensino de língua, de falante nativo, raça, gênero, que muitas vezes gera conflito, mas para epifanias, assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Vários alunos da graduação me dizem isso, gera mudanças, assim, comecei a refletir sobre a minha relação e terminei com meu namorado machista, né? Uma aluna minha me disse isso, uma aluna da graduação, gera também possibilidades de ensino, né? Que é assim, uma
professora da escola pública falou, eu fiz uma atividade crítica usando Kahoot, e ela tinha aprendido sobre Kahoot ali mesmo, no programa de formação. Então, assim, eu gosto dessas problematizações, do resultado que ela traz, mas eu gosto também de trabalhar com pessoas da escola pública, porque as praxeologias são diversas, né, e eu sei muito pouco sobre elas. Gosto das novas aprendizagens que eu venho das interações com as minhas alunas e alunos, do nosso grupo. Adoro ler numa tese coerente, uma autora ou um autor que eu nunca vi, ou então uma ideia que eu nunca pensei. Nossa, eu fico assim, muito bom, muito bem. E assim, eu me empolgo muito com essas aprendizagens, né? E eu tenho aprendido muito sobre decolonialidade com a Viviane Silvestre, com a Juma Borelli, com a Mariana Mastella, com a Valéria Rosa da Silva, com o Pedro Bastos, sobre praxeologias queer, com o Marco Túlio, sobre o pós-humanismo com a Larissa Souza. E uma das pérolas que eu li recentemente, agora do material empírico da Ana Letícia Garcia, que está aí também, que está fazendo um trabalho sobre classe em uma escola bilíngue e elitista daqui de Goiânia, é que as alunas e os alunos confrontaram uma professora quando ficaram sabendo que ela morava num condomínio e tinha uma bolsa Louis Vuitton. Um aluno disse que a bolsa só podia ser falsificada, porque uma professora não tem dinheiro para comprar uma bolsa dessas. E esse evento, eu acho que mostra como essas crianças têm consciência de classe, né? Assim, elas sabem exatamente quem é quem na fila do pão. Eu fico muito impressionada com esse tipo de evento que eu ouço. Enfim, eu gosto muito do trabalho que eu faço, que envolvo, especialmente com essas interações e com esses eventos que eu vou dos quais eu vou me inteirando, né, e vou aprendendo com eles. É isso. Nossa, bacana demais, empolgante realmente. Bom, eu também sou professora da área de inglês no meu departamento. Na graduação, trabalho com ensino de inglês e trabalho com estágio também. Tentando fazer uma aproximação, ter uma postura, né, uma atitude decolonial dentro do estágio, então entender o que é isso, que é uma coisa muito conflituosa, já que a gente tem uma relação muito tradicional com o estágio, né, a gente já tem os documentos todos estabelecidos, as regras, as práticas muito tradicionalmente firmadas dentro do estágio, então tentando descobrir o que é isso, decolonizar o estágio, e decolonizar a formação. Para mim isso tem sido uma coisa muito, muito bacana para pensar nos últimos anos, e aí desde 2017 a gente está fazendo estágio integralmente dentro da escola, então a gente não tem aulas mais dentro da universidade, então desde o primeiro dia até o último dia de aula é sempre na escola, né, em parceria com a escola, né, e isso traz muitos desafios, dá muito o que pensar, muito o que fazer, muito o que falar, mas tem sido bem bacana nesse sentido, assim, especialmente para eu pensar como que a gente só sabe aquilo que a gente, de fato, construiu até agora. Então, a gente desconstrói isso, e para a gente construir, enveredar por um outro caminho, eu tenho visto que é no coletivo, que é na reflexão, mas nunca sozinha, nunca individualmente. Então, tem horas que eu me deparo com situações que eu não sei como sair delas, e aí eu preciso conversar sobre, e conversando, né, buscando entender e conversar com as pessoas, e ouvir as pessoas, e levando a problemática, é que eu tenho descoberto formas de fazer algum enfrentamento em relação a essas questões, isso tem sido muito legal. Na pós-graduação, trabalho com identidades e letramentos no ensino de línguas, também tem sido um projeto muito bacana. Agora, recentemente, a gente vai publicar um trabalho na Domínios de Linguagem, Valesca Porto e eu, com uma proposta de estudos identitários dentro da formação docente, dentro do currículo de formação de professoras de línguas, né, assim, falando sobre a importância disso, uma pesquisa que a gente fez. E também trabalho com essa relação escola-universidade para a formação docente. Esse é um tema muito, muito querido para mim, muito caro, que eu gostaria muito, muito, muito de desenvolver bem mais durante o meu tempo como docente, como pesquisadora na universidade. E é isso. E também a coisa que eu mais gosto no meu trabalho são as relações.
as relações que a gente constrói, essa coisa de se aproximar das pessoas, ouvir, até vou falar um pouquinho sobre isso quando a gente estiver falando de praxeologias, essa coisa de se aproximar das pessoas, de ouvir as pessoas, ouvir a história das pessoas, e se identificar com a história delas, e deixá-las se identificarem com as nossas. Isso, para mim, no trabalho de formação é maravilhoso. Eu acho que é algo que a gente precisava explorar muito mais. Então, recentemente, agora um aluno do TCC fez um comentário que eu, assim, achei muito bacana. Ele disse assim, olha, gente, eu estou defendendo esse TCC aqui, mas se fosse contar pela minha história, pensar sobre a minha vida, não era para eu estar defendendo esse TCC não, porque eu não teria condições de estar terminando esse curso. Mas várias vezes eu quis terminar, e eu lembrei do que a professora Mariana me disse, quando eu fui aluno dela, num dos primeiros semestres, ela me disse, olha, quando você quiser desistir do curso, você fala comigo primeiro, antes de você desistir, você fala comigo. E aquilo foi me dando uma força, eu nunca falei com ela, mas eu sabia que se eu precisasse, eu ia falar, mas eu só pensei em desistir muitas vezes. Então, essa coisa das aproximações, das relações, eu acho muito, muito bacana. E já que a gente vai falar de praxeologias na formação, nossas praxes, né, na formação de professoras de línguas, eu queria que a gente começasse, então, falando um pouco sobre o que a gente entende por formação crítica. O que vocês entendem por formação crítica? Assim, se fosse para trazer alguma definição e algumas implicações, como é que vocês falam sobre isso? Rosane, Cida? Nosso grande guru, talvez. A gente gosta muito do Pennycook, né? E a gente se falta muito daquele livro, né, Linguística Aplicada Crítica, né, de Gatin, que assim, que ele define, dá as definições, né? Fala de como a gente pode trabalhar criticamente. Então, esse livro marcou muito a gente, e até hoje, assim, a minha definição de formação crítica está muito pautada pelo que a gente leu em Pennycook, né? Então, formar criticamente significa problematizar as desigualdades sociais que se manifestam em todos os contextos, e quem sabe, nós não temos garantias, mas esse Alice Lopes, que eu também gosto muito dessa ideia de que a gente faz o trabalho, mas não sabe que resultados, né, esse trabalho vai ter, e possibilitar a construção, quem sabe, né, a gente não tem garantia, possibilitar a construção de uma vida social menos violenta, né, e mais igualitária. Então, significa entender que a educação é intimamente ligada a questões de poder e desigualdade, e nós temos que lidar com elas, né? Nós temos, por exemplo, graves assimetrias entre universidade e escola, entre escola pública e particular, entre quem pode estudar e quem não pode. E no ensino de línguas, entre inglês e outras línguas, entre falante nativo e falante não nativo, entre variedade padrão e variedades não padrão, entre ensino de língua com sistema e ensino com prática social. Enfim, nós temos muito material para construir um currículo crítico, né? Então, a minha forma de ver a formação crítica de professores se alinha com a da Rosane também, né? Então, é uma formação que pensa e que consegue dialogar, né, com as necessidades tanto dos professores e professoras em formação, pensando principalmente no local, né, de atuação desses professores e dessas professoras, né, e como é que essas professoras, depois no processo de formação, podem pensar na questão do diálogo, né, com esse local em que elas vão trabalhar, né? E também considerando as identidades sociais de raça, gênero, classe, sexualidade, de faixa etária, né, desses professores, porque é isso que vai fazer, eu acho que é a questão da diferença desse entendimento de como é que se dá esse local em que há essa interação. E sempre pensando também numa formação pautada na colaboração, né? A Mariana até falou um pouco dessa perspectiva de colaboração, de trabalho de colaboração, e quanto que essa questão de colaboração possibilita que a gente se veja e possa se ver crítico, porque muitas vezes a gente não tem respostas, né, para as questões que a gente tem no cotidiano da escola do ensino fundamental e médio, ou mesmo na educação superior. Então, esse processo de colaboração permite que a gente pense reflexivamente também, né? E também eu penso um pouco da questão de formação crítica, né, e tenho pensado bastante sobre isso ultimamente,
como é que a gente pode, na nossa atuação, pensar como é que nós podemos também teorizar, né? Eu sempre penso um pouco desse processo de teorização que nós, como professores, que trabalhamos com formação de professores, podemos pensar nesse processo de teorização e que nós temos, é claro que, por exemplo, eu vou citar aqui alguns, entre autoras e autoras, que se alinham à questão da reflexão crítica a qual eu penso, formação crítica, né? Entre claro que a Rosana, a Mariana, né? Além da Rosane e da Mariane, Lin Mário, Clarissa Jordão, Glenda Mello, Gabriel Nascimento, que tem pensado um pouco da questão de raça dentro da formação de professores, Valquíria, isso no Brasil. Fora do Brasil, tem a Ryoko Kubota, né, o Penico Bell Hooks, né? Então, são algumas desses autores que colaboram com esse processo de pensar a formação crítica de professores. Mas eu também penso que nós também temos que pensar em teorizar esse processo de formação crítica, né? Para que nós pensemos um pouco na nossa realidade do Brasil, né? E nós, como professores que estamos atuando na realidade do Brasil, podemos pensar nesse diálogo, né? Tanto desses autores que eu citei aqui, tantos outros, mas como é que nós fazemos esse esforço de produção de teoria? Como é que nós fazemos essa teorização, né? Então, eu tenho me preocupado ultimamente, e no momento eu não estou no Brasil, eu estou na Inglaterra fazendo uma pesquisa sabática, e no final dessa pesquisa eu estou trazendo um pouco mais de teoria sobre a questão do letramento racial crítico, né? Então, é isso que tem me preocupado bastante, pensando como é que nós podemos, através das nossas pesquisas, incentivar que outras pessoas que convivem conosco também possam passar por esse processo de teorização e que elas possam se ver como pessoas que também podem teorizar, né? Então, eu acho que essa é uma das formas de eu pensar formação crítica de professores nesse momento da minha vida agora. Talvez... Você sabe que você está falando isso aí, Cida, e eu me lembrei numa reunião que eu participei aqui em Brasília com uma pessoal do Conselho Nacional de Educação, e tinha uma moça lá que era da divisão de formação de professores do MEC, sabe, de dentro do MEC, e aí ela falou assim, olha, gente, a partir de agora a gente precisa pensar uma formação de professores como doers, não como thinkers. A gente já está cansado de thinkers, a gente quer doers, né? E aí, quer dizer, essa dicotomia sempre, né, assim, entre fazer e teorizar, e pensar, e prática e teoria, né? Então, quem teoriza não sabe fazer. Como é que você vê isso, Cida? Da questão, eu acho que ela é fundamental, né? A questão que você trouxe até como nome, né? Praxeologias, né? Que é a questão da junção da teoria com a prática. Ela é fundamental, não tem como a gente pensar na questão de teorizar sem a gente vivenciar as práticas cotidianas, sem eu estar com os professores do ensino fundamental e médio, sem eu estar com os meus alunos, por exemplo, nos grupos de estudo, sem eu estar com os meus alunos que estão fazendo formação, tanto na graduação como na pós-graduação. Porque é a partir dessas várias colaborações que a gente faz, das várias interrogações que muitas vezes a gente nem sabe, né, como responder, pensando nisso que eu tenho refletido bastante com esse processo de teorização, né? Então, teorizar a partir desses vários pontos de interrogação, não tem resposta dada, não tem resposta certa, né? Mas a partir daí outra pessoa, a partir do que se tem colocado, outra pessoa pegar e dar continuidade, né? Então, como é que a gente pode pensar isso, né? E pensar isso a partir do nosso local de trabalho. Então, esse local é o Brasil, posso dialogar com outros, né? Mas a partir do Brasil e pensar também do sul global, né? Quais outros lugares que estão nas mesmas condições que nós, por exemplo, né? Que a gente pode dialogar também e podemos, talvez, encontrar algumas ações possíveis, né? Para que a gente possa dar conta de resolver algumas das várias questões que a gente nem sabe como resolver, né? Nem tem como saber também, não tem que ter resposta, né? É na colaboração que a gente acha possibilidades e refaz essas possibilidades se for necessário.
Cida, mas eu penso, assim, até a gente tem usado esse termo, praxeologia, exatamente para não fazer essa dicotomia entre de teoria e prática, porque eu acho que não tem uma teoria, quando você fala em teorização, assim, que teorização é essa? Para mim, não existe uma teorização sem prática, e nem existe uma prática sem teorização, e a gente discute isso muito no contexto de formação, no GPLIG, nós discutimos ano passado, e eu me lembro que as professoras ficaram, assim, espantadas, porque eu falei, olha, a única diferença do nosso trabalho para o de vocês é que a gente publica, sabe? Então, as nossas praxeologias, por isso que eu tento chamar de praxeologias acadêmicas, mas não significa que elas também não desenvolvam suas praxeologias, né? Ao dar aula, refletir sobre a aula, a gente está desenvolvendo praxeologias, né? Então, e aí, assim, elas ficaram, né, assim, como? Eu acho que eu não produzo teoria. Todo mundo produz teoria, especialmente professoras, né, porque a gente tem aí uma formação, elas têm, né, uma formação, elas estão o tempo todo em sala de aula, pensando no que elas fazem. Então, isso é desenvolver teoria, como você está dizendo, mas que eu gosto do termo praxeologias. Isso são praxeologias, né? Mas é isso, assim, elas não publicam, que eu acho que a gente devia encontrar meios para que essas professoras publicassem, né? A gente tem tentado fazer isso até hoje, nosso grupo tem 4 anos, e a proposta para esse ano era que a gente fizesse um e-book no final, com artigos, ou não artigos, né? Algum outro tipo de texto, né? Das professoras, com relatos, né? Porque, assim, elas fazem trabalhos incríveis e ninguém fica sabendo, né? E eu acho que também não cabe a gente fazer... A gente tem feito isso, né? De fazer trabalho com elas, mas eu acho que é muito interessante que elas, né, façam esse trabalho, né, e publiquem, né? Muito importante isso. Né? A questão desse processo de colaboração, né, Rosane, que é o trabalho que a gente faz, né? Eu acho que é isso que propicia, né? Que elas acabem entendendo que o que elas estão fazendo, né, é teorização, né? Então, o que precisa ser dito para elas que o que elas estão fazendo é teorização. Porque muitas vezes, como elas estão no ensino fundamental e no ensino médio, nós estamos nesse lugar, né, que é a academia, então dá a impressão de que quem teoriza é quem está na academia. Né? Então, isso precisa ser dito, precisa ser mencionado. E uma outra questão importante com relação a isso, nos últimos 5 anos, eu organizei 4 dossiês que traziam a questão de pensar livro didático, formação de professores, e nesses últimos 2 aí foram 2 de letramento racial, crítico e interseccionalidade, né? Então, a gente fez chamadas e tal, né, para que as pessoas pudessem publicar. No entanto, a questão da publicação, quando a gente pensa na questão de não que você queira publicar com as pessoas, né? Mas se os professores ou as professoras não estão com um mestrado, por exemplo, né, elas vão encontrar muito poucos periódicos que elas possam publicar. Então, essa questão de incentivar que a gente consiga ler o trabalho que elas têm feito e, na medida do possível, colaborar com que esse trabalho, né, possa ser visibilizado, né, é um processo também de trabalhar colaborativamente para que elas demonstrem para outras pessoas como é que elas têm teorizado, né? Então, eu acho que isso de você publicar em conjunto, algumas vezes, mostrar aqui, né? Olha aqui, ó, vamos fazer em conjunto, né? E possibilitar que isso seja viabilizado, considerando que os periódicos, né, pelo menos os periódicos, a maioria deles, né, é mínimo com mestrado, ou então outros com doutorado e outros com os orientadores, né? Porque, caso contrário, não podem publicar. Então, tem muito poucos que possibilitam que os professores que a gente tem trabalhado colaborativamente, né, possam publicar se eles ou elas não tiverem mestrado, por exemplo. E quando a gente vê, às vezes a gente se depara, eu pelo menos, com textos de professoras e professores da escola, e é uma pérola, porque você está lendo quem de fato está na escola, quem de fato vive ali aquela comunidade educacional. Então, assim, é uma grande pérola, né? Assim, diferente das nossas, de outras falas, né? De outros lugares que a gente lê, né? Então, é muito bacana.
Já que vocês falaram aí o que é formação crítica, eu vou falar também, então. Eu acho que concordo com vocês, vou na mesma linha, e acho que formação crítica é entender, né, formação de professoras críticas, formação crítica, na verdade, de professoras, é entender a educação linguística, o ensino-aprendizagem de línguas como um espaço importante para a transformação das nossas vidas, da vida das pessoas, da sociedade. Então, ensinar e aprender novas línguas, entrar no mundo de novas línguas é muito mais, né, do que adentrar um sistema, se é que a gente chama de sistema, né, um sistema de códigos, um veículo de comunicação, né, não é isso. É adentrar um mundo, e aí é uma possibilidade de a gente pensar esse mundo. Então, formação crítica tem a ver com isso, entender a educação e linguística como um espaço de transformação sempre, sem perder isso de vista, né? Tá bom, outra coisa... Cida, você ia falar? Isso, eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar sobre... Não? Pode ir. Então, quer dizer, uma vez que a gente está falando sobre formação crítica, né, seria importante a gente pensar um pouco também nesse currículo, né? Crítico de formação, né? E pensar como é que se dá, né? Esse currículo, por exemplo, quando a gente vai pensar nos cursos de graduação ou de pós-graduação. Então, como é que vocês veem isso? Bom, posso começar, né? Como Tomás Tadeu da Silva, eu vejo o currículo como um território em disputa. E esse território ele é disputado pelos sujeitos que compõem uma determinada experiência educativa. Por isso, todos os cursos são diferentes, né, e não há como prever resultados. Por exemplo, no meu curso de pós-graduação, num primeiro momento, nós falamos sobre quem somos e sobre a nossa formação, e eu acho esse momento muito relevante, porque cada dia mais eu tenho pensado que os cursos, eles têm que partir, eles têm que se pautar por nossas identidades e por nossas praxeologias, né? As praxeologias de todas as pessoas envolvidas. Aí, bom, depois, então, desse primeiro momento, eu entrego um programa com textos sobre o pensamento decolonial, sobre teorias críticas, sobre formação crítica, sobre ensino crítico de línguas, e umas 5 aulas, elas são reservadas para apresentação de dissertações e teses fundamentadas em praxeologias críticas, né? Então, para quem olha um curso assim, você pensa que eu tenho o máximo de controle, né? A gente tem, assim, e tem mesmo uma agenda muito rígida no curso de formação, em geral, um curso de pós-graduação, em geral, tem um formato muito rígido mesmo. Mas, apesar de todos esses textos, apesar dessa agenda e, de certo modo, assim, não deixa de ser um controle, e esses textos serem bastante críticos, né, que eles problematizam o que vimos como natural, no que diz respeito ao conhecimento, à subjetividade, à vida social, a gente não sabe se resultará em uma formação crítica, porque os alunos e as alunas podem escolher não ler os textos, elas podem não focalizar as questões mais relevantes do texto, por exemplo, podem se posicionar contra aquelas praxeologias, né, podem não participar das aulas e podem fazer um trabalho final atendendo às nossas orientações, mas só para tirar nota e pronto, né? Então, eu acho que aqui eu acho importante citar a Alice Lopes, né, que é uma professora da UERJ, né, da área da educação, porque ela fala: pelo fato de sermos sujeitos descentrados e fluidos, não podemos controlar o sujeito educado e nem o seu processo de formação. Esse processo ele é sempre diferente do planejado. Aspas. Tudo sempre pode ser outro, outro, está sendo outro, né? Eu gosto muito dessa citação dela, né, para mostrar essa fluidez aí, né, do processo formativo. Agora, em outros contextos, eu tenho buscado construir um currículo com as professoras e os professores em formação, né? E depois eu vou falar sobre isso, que isso acontece no GPLIGO, né? Que é um projeto que eu coordeno com a professora Viviane. Não sei se você quer falar antes, Mariana, pode. Não, eu acho que realmente o currículo ele é um caminho, mas ele não é uma garantia, né? Se a gente tem elementos críticos, disciplinas,
teorias, tudo isso no currículo é um passo, mas de fato não garante. Eu acho que um currículo crítico, ele se faz de fato crítico a partir das praxis das professoras, dos professores formadores, né, dentro do curso de formação, porque, quer dizer, eu tenho um currículo, mas eu faço esse currículo, eu sigo esse currículo crítico de uma forma acrítica, né, através de uma praxis acrítica, sem pensar a minha própria praxis, sem pensar o nosso contexto, o tempo presente, né? Assim, então, tempo, espaço onde a gente está inserido, local, acho que é uma questão de postura crítica. O currículo crítico já é importante, claro, é um passo, mas não é garantia 100% de uma formação crítica. Né? Exatamente, porque quando a gente pensa no contexto, né, dos professores que a gente vai trabalhar, né, e está pensando de que forma que os conteúdos ou os temas que a gente pensa em elaborar, em trazer, né, eu estou no programa que é Estudos da Linguagem. Então, pelo fato de eu trabalhar com as questões de formação de professoras e professores de línguas e trato a questão de identidade profissional, e dentro dessa questão da identidade profissional eu tenho trabalhado muito com a questão de narrativas, né, autobiográficas, e a partir dessas narrativas autobiográficas pensar tanto a identidade profissional e interligada com as outras identidades de raça, gênero, classe, sexualidade, né? E muitas vezes as reflexões que são propostas, né, a partir das próprias experiências que as professoras trazem, a partir das próprias narrativas, e daí fazendo costuras com outros textos que possibilitam que haja uma reflexão, mesmo que a ementa dá indicação do que vai ser trabalhado, por exemplo, e os textos também, porque você disponibiliza, né? Então, eu sempre vejo, algumas vezes, surpresas, né, por parte de quem vai fazer a disciplina. Algumas vezes surpresas no sentido de ficarem muito felizes por ter uma disciplina que está trabalhando no curso de letras essas questões, mas algumas outras vezes, eu não sei se a ementa ou não deixou evidente, por exemplo, de que seriam trabalhadas essas questões, e algumas vezes você vê que não há uma interação, né, uma participação, como talvez houvesse uma satisfação, né, e que vai um pouco de encontro com o que vocês colocaram. Né? Então, mesmo que a gente faça a proposta, nem sempre quer dizer que essa participação, esse engajamento vai ocorrer. Né? Mas aí tem a aposta do quê? De que, baseado nas experiências do que você tem feito, das outras possibilidades e lacunas que você percebe que de temas que poderiam ser abordados na formação, e de forma intuitiva você vai trazendo essas questões baseadas em pesquisas que tantas outras pessoas vêm fazendo também, que você acha como necessário, né? E eu acho que é um pouco isso, pensar essa formação crítica pensando nessas lacunas, e de que forma que você pode colaborar, né, com a formação desses professores. Mas isso não significa de que esse engajamento, de fato, vai ocorrer, como vocês mencionaram. Gente, nós estamos falando aqui de praxis e praxeologias, acho que é uma coisa boa que apareceu aqui no chat, perguntando também, o que a gente está chamando de praxeologias? Por que a gente está falando de praxeologia? De onde vem esse nome? O que é praxis? O que é praxeologia? Por que esse termo? Para eu uso, assim, a gente tem usado há muito tempo já, e vem dessa palavra praxis, né, usada pelo Paulo Freire para evitar essa dicotomia entre teoria e prática, porque ele entendia, e a gente entende, assim, tem levado isso muito a sério, que elas não são separadas. Então, eu, ultimamente, assim, eu não tenho nem usado o termo teoria e prática, mesmo que você fala, teoria e prática não são separadas, não, nem isso eu tenho feito. Então, a gente usa praxeologias, e então, parte dessa definição de Paulo Freire, né, de praxis como ação e reflexão. Uhum. Assim, quer falar, Cida? Não, pode falar. Não, pode falar. Não, para mim também, assim, praxis é uma maneira da gente negar
a dissociação, né, romper com essa dissociação, com essa divisão, com essa dicotomia, até porque essa dicotomia ela tem implicações, né? Então, quando você fala de teoria e prática, nessa dicotomia, a gente tem uma hierarquia, a gente tem um lugar hierarquizado, né, de onde é que se produz a teoria, de onde é que se aplica essa teoria, e o lugar, então, da prática é sempre um lugar inferiorizado nessa hierarquia, né? Porque a construção da teoria que é o lugar, de fato, de legitimidade. Então, a busca por usar praxis, ao invés de manter a dicotomia teoria e prática, é uma busca por romper com essa hierarquia, por, na verdade, não acreditar nela, porque desacreditar totalmente, porque a gente sabe muito bem, a gente tem visto que se a gente pensar num campo, por exemplo, de trabalho, que é o campo da formação de professores, a gente vê que isso não procede, porque uma teoria dissociada da prática é uma falácia, na verdade, né? Não é nem uma teoria e nem uma prática, né? Toda teoria vai ter a sua... Bom, aí é que você falou, né, Rosane? Se a gente começar a falar que toda teoria vai ter sua prática, toda prática vai ter teoria, vai cair na mesma coisa. Exatamente. Mas, eu quero dizer que eu acho que é uma falácia, porque, por exemplo, na universidade, quando você faz uma formação isolada da escola, você não consegue construir saber sobre a escola. Você não consegue chegar até a escola depois. Então, é uma falácia, é uma teorização, é um engodo, porque, na verdade, o que a gente faz não nem teoria, nem prática, quer dizer, é uma manutenção da hierarquia, uma manutenção da desigualdade, uma formação muito mal feita, na verdade, que deixa muito a desejar. Então, aproximar-se da escola e tentar romper com essa dicotomia é dizer que a escola é lugar de construção de saber também, e, portanto, um lugar que precisa ser ouvido, sem o qual não há construção de saber sobre a formação, a meu ver, né? Então, todas essas questões estão envolvidas aí quando a gente escolhe usar o termo praxis, né? Usar o termo praxeologia. E aí, praxeologia tem a ver com pensar a praxis, né? Com fazer uma praxis e botar essa praxis o tempo todo em reflexão. E que, na verdade, reflexão já tá embutido no que Paulo Freire chama de praxis, né? Então, para ele, é ação, reflexão, e a praxis é sempre coletiva, nunca é individual. Né? Todos esses princípios freirianos são importantes quando a gente está falando de praxis, né? De pensar a praxis. Bom, e já que a gente está falando em praxis, a gente pode, então, falar um pouquinho da nossa praxis, que talvez, falando da nossa praxis, esse termo talvez fique mais claro, né? Ou mais escuro, né? Como diria a Cassandra e as minhas amigas negras. Eu vou, então, falar do GPRIGO, né? Para mostrar, então, o que eu estou falando. Sobre praxis crítica, e o que eu estou falando é de uma formação que parte das praxeologias das pessoas envolvidas, né? Então, o que significa isso? Para começar o nosso curso, eu vou falar, então, do primeiro dia do curso, do curso não é um curso, é um grupo de pesquisa, e até esse nome, né, a gente utiliza porque a gente quer que seja mesmo um lugar de construção de saberes, né? E não um curso em que alguém tem mais conhecimento e vai lá falar desse conhecimento para as outras pessoas, né? Então, a gente pressupõe que o conhecimento, a gente acredita que o conhecimento vai ser construído ali no grupo, né? Então, até o questionário, a gente começa com um questionário inicial, né? Então, até o questionário inicial, ele é feito colaborativamente. A gente pergunta o que é importante saber sobre nós, num grupo de estudos como esse. E aí a gente começa a falar, é importante saber em que escola trabalha, é importante saber o nome, endereço, e daí o questionário surge daí.
E depois a gente pede assim, contribuições que elas podem dar. Então, de novo, o foco sai, né, das pessoas ali que coordenam o grupo, né? Na verdade, um grupo sempre tem uma coordenadora, mas a gente gosta, a gente acha que tem que ser colaborativo, que as pessoas trazem, todas as pessoas trazem conhecimento, né, para a discussão. Então, a gente pergunta que contribuições elas têm para dar. E a gente pergunta, outra pergunta-chave nesse primeiro momento, é como ensinamos e por que ensinamos como ensinamos, né? E daí você tem respostas, assim, as mais variadas, né? Eu estou falando desse contexto, né, de professores da escola pública aqui em Goiás. Então, você tem de vocabulário até projetos, músicas, jogos, diálogos, né? Ou seja, práticas muito variadas, e porque elas ensinam também, são razões muito diversas. Aí, depois, o grupo escolhe os temas que vão ser discutidos. Isso a gente acha também muito interessante. Então, no ano passado, por exemplo, elas escolheram ensino de inglês para crianças, BNCC, TICS, inclusão, turmas heterogêneas, transdisciplinaridade, construção de material didático, avaliação e cultura. E aí, depois que a gente escolhe esses temas, a gente escolhe qual será o próximo tema, o primeiro tema do grupo de estudo, né, do encontro seguinte. E aí a gente pede também indicação de material. Então, depois que esse tema é escolhido, que indicação elas têm, e essa indicação ela é sempre negociada. Às vezes a gente acaba escolhendo um texto porque elas não querem dar, não tem sugestão a dar, ou então porque um texto escolhido, às vezes é um livro, que é muito difícil, assim, que as pessoas não leriam para o próximo encontro, enfim. Mas então é sempre negociado. E a gente tem sempre 2 momentos dos encontros, que normalmente partem das praxeologias das professoras, né? Elas apresentam oralmente as suas vivências, em geral, quer dizer, que tem a ver com os temas, né? E a gente tem um momento de discussão das praxeologias acadêmicas, né? Que são textos, vídeos, às vezes a gente traz professoras convidadas, e aí a gente pode perguntar, tá, mas e as nossas praxeologias, né? Mas elas estão presentes ali a todo tempo, às vezes quando a gente escolhe um outro texto, ou quando a gente se posiciona sobre os textos que elas escolheram, né? Então, até o ano passado, elas pediram que a gente falasse sobre ensino crítico, porque a gente se posicionava sobre ensino crítico, e daí elas falaram, o que é esse ensino crítico? A gente quer saber. Então, isso redundou no momento em que a gente fez uma oficina sobre ensino crítico. A mesma coisa aconteceu sobre decolonialidade, porque a gente falava sobre decolonialidade e elas falavam, então a gente quer saber o que é isso. Eu falei, então tá, então a gente vai trazer uma oficina. Então, claro que as nossas praxeologias, elas estão ali, né? Elas estão presentes, né? E esse trabalho, ele é embasado por esse desejo de decolonizar a relação entre universidade e escola, discutida pela Viviane Silvestre, pela Juma Borelli, no sentido de reconhecer que os conhecimentos são produzidos nos 2 contextos, né? Na universidade, na escola, e que as professoras da escola pública, mais do que ninguém, conhecem o seu contexto de atuação e podem falar sobre ele, né? Acho que isso é muito importante. Então, isso é verdade. No meu contexto, eu tenho o grupo de estudos, que é o GPLIS, e também o NUREGS, né? Eu gosto de trazer os 2 juntos, né? Porque tanto o grupo de estudos e pesquisa em estudos da linguagem e identidades sociais, que são basicamente das minhas orientandas e de outras pessoas que queiram participar, né? Como o programa de extensão, que é o NUREGS, que é Núcleos de Relações Étnico-Raciais de Gênero e Sexualidade, né? Então, a gente sempre trabalha com atividades que possam pensar desde, né, ações que possam contemplar as necessidades dos professores, e que muitas vezes essas ações são os professores mesmos que nos colocam, né? Então, se há uma questão, por exemplo, de necessidade de desenvolvimento, análise e avaliação de material didático, né? Então, a gente propõe, faz essas atividades, né? E que daí os professores eles podem daí mostrar como é que foi esse processo mesmo de produção, desenvolvimento e análise, e como é que eles fizeram essas atividades e esses materiais que atendessem às necessidades dos próprios alunos e alunas deles, né? Então, na última disciplina que nós trabalhamos, em uma delas, né,
dentro do programa de pós-graduação, que foi um pouco antes de eu vir para cá, trabalhou a Elaine Borges, a Sulani e eu, né? E daí nós fizemos uma disciplina que todas nós trabalhamos sobre questão de produção, desenvolvimento e análise de materiais didáticos, né? Uhum. E tinha dentro da disciplina professores que eram professores, tanto professores universitários, quanto principalmente professores do ensino fundamental e do ensino médio, né? E que nós trabalhamos com possibilidades diversas de produção desses materiais de acordo com as necessidades desses professores, né? Então, aí é claro que os professores produziram e fizeram essa avaliação e análise desses materiais, né, de acordo com a quantidade de input, de língua, né, que eles acharam que era necessário. Porque algumas vezes há um pouco dessa, principalmente com relação à questão de língua inglesa, né, um pouco dessa crítica, mas o material ele tem que ser todo em língua inglesa, desde do sexto ano, por exemplo, né? E muitas das professoras trouxeram, não, eu não posso fazer isso para os meus alunos, eu vou fazer de acordo com a minha necessidade, com a minha realidade. Então, a gente sempre procurou respeitar esse espaço desse professor, porque nada melhor do que ele dentro do espaço dele para entender a quantidade de língua inglesa que terá dentro daquele material, né? Então, esse espaço e esse lugar é respeitado para esse professor. Isso dentro da disciplina que nós trabalhamos em conjunto, né? E agora, o que nós vamos fazer, algumas das pessoas que vão participar, inclusive estão aqui no chat, eu vi o nome delas aqui. Elas vão agora produzir... nós vamos fazer a produção de um livro e que elas vão trazer esses materiais, né, de acordo com o que elas produziram, né, e que elas acharam que era relevante e importante para a realidade delas, né? Então, e a partir desse material, entra um pouco naquilo que eu acredito que é importante, que ações que a gente propõe em conjunto para esses professores que possa ser levado para a escola, né? Que possa ser levado para a escola e que outras pessoas possam olhar e pensar, nós também podemos produzir, né? Nós também podemos fazer esses materiais, né? Porque algumas vezes, quando a gente vê determinados materiais prontos e acabados, fica-se com a impressão de que esse professor ou essa professora não é autorizado, né, a fazer esse material. Então, a partir desse trabalho, nós, é claro que fizemos um trabalho colaborativo, no que for necessário, nós auxiliamos e colaboramos, e também, muitas vezes, nós não sabíamos, porque, como a Rosane colocou, nada melhor do que a própria professora ou professora para saber qual é a necessidade do aluno ou da aluna dela de EJA. Eu não estou lá no EJA para saber como é que é aquela realidade daqueles alunos do EJA, né? Então, é ele ou ela que vai trazer como é que isso vai acontecer. Então, essas ações que a gente tem feito, que vai sair esse livro agora, né? Então, propicia um pouco de como é que a gente pensa essa praxis, né? E essa praxis, é claro, que mostra que esse professor, ele é o professor que pode ser o produtor do seu próprio material de ensino, né? E que ele passa daquela função somente de consumidor de material de ensino, né? Então, ele passa a ser produtor de material também, de acordo com a realidade dele ou dela, né? Então, esse é um pouco do que nós fizemos lá nessa disciplina, né? E daí tem o grupo de estudos, que eu também atuo, né, no grupo de estudos das minhas orientandas, principalmente, e o NUREGS. E o NUREGS é um outro espaço que eu adoro, que eu amo fazer, porque a gente propõe ciclos de estudos e de palestras, né? E que daí, dentro desses ciclos de estudos e de palestras, de eventos, de minicursos que a gente propõe ao longo do ano, e que participam vários professores, né? E que tem demonstrado, e que daí no início do ano, o que a gente faz? A gente manda um formulário, né, para esses professoras ou professoras do ensino fundamental e do ensino médio, e outras pessoas que queiram participar, dizendo que temas, ou que questões, ou que assuntos eles gostariam de trabalhar e de debater. E daí, na medida do possível, a gente vai encontrando dentro do grupo de pessoas que está dentro do NUREGS quem é que poderia tratar daquelas questões, para sanar, muitas vezes, das dificuldades, das dúvidas, dos interesses, para que depois aqueles temas, aqueles interesses, possam ser também
levados para o contexto daí da sala de aula. Então, essa é a forma que a gente tem pensado, como é que a gente dialoga com a educação básica daí. Aqui interessante, Cida, aqui no chat a Viviane falou sobre isso, e também o Michael, sobre essa coisa de, primeiro, produzir material didático também é construir conhecimento, né? E que a gente precisa também pensar em novas formas, novos lugares para a divulgação dos nossos trabalhos, não só periódicos, né? Porque às vezes eles têm tantas restrições e a gente, então... mas não é os nossos trabalhos, perdão, são os trabalhos de todo mundo, trabalhos dos professores da escola, né? Onde é que eles vão divulgar os seus trabalhos? Então, talvez novos espaços precisariam ser abertos de divulgação, né, desses trabalhos. Uma coisa que a gente tem trabalhado aqui, pensando a nossa praxeologia na formação crítica, é a necessidade de ouvir as histórias da escola, né? Então, muitas vezes a gente chega na escola e a gente já tem um olhar tão colonizador sobre a escola, que a gente chega lá acreditando que aquilo que a gente olhar, que a maneira como a gente julgar, observar e entender aquele lugar, é o que é. Que nós temos esse poder de olhar para a escola e entender aquele lugar a partir da nossa perspectiva e poder falar sobre ele a partir da nossa perspectiva sem botar nada em xeque. Então, decolonizar um pouco não, mas decolonizar, ter uma atitude de decolonialidade sobre o estágio. Uma das coisas que a gente tem pensado aqui é, primeiro, desistir do nosso olhar de observador, assim, desistir dessa ideia de que a gente vai chegar a observar e ter algum conhecimento a partir da observação. Aí eu não vou nem entrar nos méritos da observação, eu sei que tem várias formas de se observar, né? Mas eu tenho desistido, eu acho que a gente não dá conta de observar, a não ser a partir da nossa perspectiva, então eu acho que a gente precisa chegar de outra maneira, não chegar para observar. Não que a gente não vá observar, claro que a observação ela acontece o tempo todo, mas que a gente não... Observar não é uma tarefa nossa, não é dado para nós assim, a tarefa de, olha, vai lá e você vai ser observador. Não, eu não vou ser observador em nenhum momento, esse papel não me é dado no estágio. O papel que é dado é o papel de a gente chegar no estágio e, então, tentar conversar com a escola, buscar conversar com a escola. E os discursos que a gente ouve é muito assim, de que a escola é não, professor, aqui não tem jeito de ensinar e aprender nada, não. Não, professor, esses alunos aqui não querem nada. Não, professor, esses alunos aqui não dão conta de nada. Não, professor, essa escola aqui não tem estrutura. E quando a gente chega... Então, a gente tem esses discursos que já são socialmente muito legitimados, né? De antemão, inclusive, antes da gente chegar, talvez, no curso de formação. Mas, quando a gente, então, chega na escola, de uma perspectiva diferente, a gente quer olhar, quer conversar com a escola. E uma das coisas que a gente tem feito no estágio, agora, um projeto, é buscando ouvir a escola. Então, que escola é essa? Buscando ouvir as pessoas da escola, os alunos da escola. Quem são esses alunos? De onde que eles vêm? Qual é a escola deles? Porque a gente tem pensado que, se a gente não desenvolver projetos com esse foco, a gente mantém um processo de ensino-aprendizagem muito distanciado. E essa distância, aí eu concordo com o que o Blomart diz, ele fala que quanto maior a distância, maior a chance de a gente manter os nossos estereótipos, né? Então, quanto mais você se aproxima, quando você se aproxima, rompe com a distância, você tem uma chance de rever os estereótipos criados e pensar, não é bem assim. E é isso muito que acontece quando os alunos os licenciandos se aproximam dos alunos da escola, eles falam, gente, aqueles meninos são incríveis, não era o que eu pensei, porque a gente já entra para a escola com todos os nossos preconceitos do olhar de observador para o qual a gente dá tanto crédito, né? Então, a gente teve um projeto de ouvir, contar as histórias, já que a gente tem esses conteúdos, né, esses conteúdos de greetings and introductions, essas coisas, né, que o livro didático geralmente traz como currículo ali,
que acaba sendo currículo, na verdade. Então, isso a gente fez para buscar contar as histórias, né? E aí a gente vai entendendo, e é como a gente tem um processo de criar empatia, criar uma empatia com aquelas pessoas. Ao invés de eu chegar e julgá-las, eu me identifico com várias coisas da história delas e eu consigo construir uma empatia melhor, e aí eu consigo entender o local da educação. Essa escola não é atemporal, não é ahistórica, não é dessituada, é uma escola situada, essas pessoas têm um contexto, têm uma localidade, têm uma história, né? Então, isso tem sido legal da gente discutir na formação. Então, peraí, conheça os alunos primeiro. Você sabe quem são aqueles alunos? Você sabe de onde eles vêm? Você sabe como é que eles chegaram ali? Peraí, conheça a professora primeiro. Você sabe a história dela? Não. Então, calma. Vamos construir uma empatia, porque a nossa profissão, ela é uma profissão complexa, né? Como todas, na verdade, na vida social. Não tem nada fácil. A gente é que acha que tem uma transparência e uma neutralidade, uma facilidade, mas na verdade não tem, não. Então isso tem sido legal, assim, na formação crítica, né? Pensar todas essas coisas, né? A gente está precisando encaminhar a nossa discussão para o fim, né? Já está quase dando o nosso tempo, na verdade já passou do nosso tempo, a gente estava assim, não vamos fazer uma live muito longa, porque quem vai aguentar nos ouvir por tanto tempo? Mas, então, a gente vai encaminhando a nossa live para o fim. E aí eu queria que a gente, então, terminasse para a gente pensar algumas coisas juntas. A gente já falou um pouco sobre os desafios e as tensões que a gente tem, né? Mas um desafio grande é o momento político que a gente vive, né? E, junto com isso, a gente está num momento que a gente não esquece nem um segundo, que é essa tristeza, esse horror que é essa pandemia, né, para as nossas vidas. E aí, como que a gente pode, então, pensar a nossa formação, começar a considerar o que muda agora, o que realmente precisa mudar, talvez nem mude, mas precisaria muito mudar, né? Já estava passando de hora de mudar, na verdade. Como é que a gente pensa, como é que vocês pensam essa formação em tempos de crise política, crise em que o próprio termo crítico é tão criticado, né? Busca-se uma ideia de neutralidade, quanto mais neutro, é melhor, porque é menos doutrinador. Vamos pensar uma escola neutra, uma escola não doutrinária. A gente tem todo esse discurso em prol disso, né? Como é que, então, a gente pensa isso na formação? Como é que vocês têm feito? Eu acho que essa questão talvez de trazer essa questão de pensar sobre a questão do ensino crítico e da criticidade, né? Tá sem som. Som. Melhorou? Ok, voltou. Tá bom. Então, pensando um pouco nessa questão reacionária, né? Eu acho que esse momento de quarentena, né, tem mostrado que, na realidade, as pessoas estão querendo uma formação crítica, né? E a gente nunca teve um momento, eu acho que, pensando da perspectiva de formação, tantas lives ocorrendo, né? Essa é uma delas, né? E a gente tem tantas outras por conta dessas várias plataformas de interação que a gente tem, seja o Microsoft Teams, o Google Meet, né? E o Skype, Instagram, nas lives do Instagram, Facebook e tantas outras, né? Então, tem ocorrido, eu acho que várias formas de pensar reflexão crítica, e a gente tem aprendido a fazer um trabalho como esse, né? De pensar em discutir isso abertamente, né, para que outras pessoas possam, inclusive, participar, colaborar, trazer suas questões, suas perguntas, né, e que a gente vai ter que se reinventar a partir daí, desse momento histórico, né, e pensar como é que nós podemos trabalhar de forma mais colaborativa e propor mais ações colaborativas, né. Então, eu acho que essas ações colaborativas vão acontecer, eu acho que com muito mais
afinco, né, nos próprios programas de pós-graduação, fazendo trocas, nos grupos de estudos, né? Então, eu vejo de uma forma positiva o que a gente vai poder fazer a partir dessas experiências que a gente tem tido, né? E é claro que, pensando um pouco de que forma que a gente pode ter um pouco dessa resistência do que está acontecendo nesse momento, né? É continuar propondo ações, continuar propondo publicações, atividades, cursos, eventos, minicursos, dentro da própria universidade, incentivando coletivos de alunas e alunas para que estejam conosco, para que a gente possa estar mais próximos desses coletivos e dando mais suporte para esses coletivos também, para que eles sobrevivam e se fortifiquem dentro da universidade, para que eles possam trabalhar conosco, né? Para que a gente tenha, de fato, uma escola, né, que seja mais justa, mais igualitária, mais crítica, mais inclusiva, né, pensando aí do ponto de vista da questão de raça, gênero, classe social, que nesse momento, de várias outras questões que têm ocorrido, a gente tem visto o quanto que alguns grupos de identidades sociais de raça têm sido mais impactados nesse momento histórico por conta dessa pandemia, né? Então, como é que nós podemos, através das nossas ações, colaborar, né? Para que a gente consiga trazer essa reflexão mais crítica para os vários contextos de atuação que a gente faz, né? Então, eu acredito que essa é uma das possibilidades. Sem dúvida, Cida. Eu acho que a gente, nesse momento em que as desigualdades se agravam, né, porque está aumentando o número de pessoas negras e pobres, por exemplo, morrendo de Covid, sim, a violência doméstica contra as mulheres, né, o garimpo e o desmatamento ilegal em terras indígenas, o desemprego, sim, a fome, a gente tem muito trabalho para fazer, né? E na educação, assim, com essas aulas à distância, da forma como têm sido feitas, assim, do dia para a noite, né? A gente tem várias assimetrias, por exemplo, de acesso à internet, de obtenção de equipamentos tecnológicos, de condições de estudo, de condições de trabalho das professoras, né? De autonomia docente, né? Acho que essa é uma questão que a gente tem que discutir nesse momento, de conhecimento das ferramentas tecnológicas, né? Eu mesma sei muito pouco, mas eu acho que nesse momento de pandemia e de balbúrdia na política brasileira, né, gente, que só pode, não tem outro nome para chamar o que tem acontecido nesse país, né? A gente esse momento, ele tem sido um momento de grande formação para nós, né? A gente está aqui falando de formação, mas tem sido, eu acho, para mim, eu acho para todas as pessoas da área da educação, né? Porque a gente é obrigada a estudar esse momento, a entender o que é educação à distância e a nos preparar para voltar para a sala de aula. Eu acho que a gente tem que começar a nos formar sobre essa educação à distância e a desenvolver praxeologia sobre essa modalidade de educação. E aqui, por praxeologia, eu estou entendendo abordagens, métodos, técnicas, né? Não dá para fazer isso assim da noite para o dia, né? A gente que é da área de formação, a gente tem certeza de que é preciso é preciso que exista um trabalho de formação sobre isso, né? E a gente tem que se atentar às políticas educacionais que vêm sendo propostas, né? Recentemente saiu a diretriz para as escolas na pandemia, então a gente tem que começar a ler esses documentos, né? E se posicionar sobre eles. Eu acho que isso tudo é muito importante, mas o que é importante é que a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho crítico, né? Que eu acho que não é apenas de buscar reconhecer e desconstruir as estruturas hierárquicas linguísticas de raça, né, como diz aí a Cida, de gênero, de heteropatriarcado, de classe, que, como diz a Catherine Walsh, continuam a controlar a vida, o conhecimento e o pensamento no nosso país, né? Então, mas também eu acho que a gente tem também o desafio de aprender diferentes formas de saber e existir. Eu acho que de diferentes saberes, né, diferentes formas de existência, eu acho que esse é o momento para a gente pensar sobre isso. O Alexandre está perguntando o seguinte, gente: que temas têm sido emergentes nas vozes dos estagiários e docentes da educação básica? Que temas têm sido emergentes?
o que eu tenho, eu trabalho com a disciplina de prática de ensino, né, preparando, né, trabalhando com os alunos, porque na universidade que eu trabalho, a disciplina de prática é separada da supervisão de estágio, né? Então, eu trabalho com a disciplina e outro professor vai para a escola com o estágio. Então, eu trabalho no processo de reflexão, né, enquanto o outro professor vai para o estágio, né? E daí depois os alunos voltam e daí fazem a reflexão. Então, entre as várias questões que eu tenho observado que os alunos trazem, que a gente tem que tentar fazer com que eles conheçam bastante os documentos oficiais, né? Para quê? Para que eles saibam o que eles podem desenvolver e trabalhar de temas dentro de língua inglesa, por exemplo. Algumas vezes eles ficam inseguros com relação a alguns temas, principalmente nesse momento histórico que a gente está vivendo, que é um momento de não permissão de que se trabalhe com alguns temas ou questionar demais por que você está trabalhando com alguns temas dentro do contexto da sala de aula de língua inglesa, por exemplo, mas tem muito a ver com um pouco do conhecimento, né, do que as políticas educacionais e as políticas linguísticas dizem, né? Então, há uma questão de conhecer criticamente esses documentos para que eles possam, de fato, saber como atuar, né? E uma outra questão que tem trazido bastante discussão é um pouco da questão de classroom management, né? De como é que fazer o gerenciamento ou a questão da manutenção do trabalho dentro do contexto de sala de aula para fazer com que esses alunos fiquem envolvidos com o trabalho, né, que o professor se propõe, com os temas que o professor se propõe, né? E daí, nesse sentido, as proposições das experiências que eu tenho observado dos alunos, né, e que eles voltam muito felizes, por exemplo, no momento que o professor que vai para o professor pré-serviço, que vai para a escola, que ele trata de temas que são de interesses dos alunos, né? Esses alunos, eles participam massivamente, ficam muito felizes, né? Com relação às práticas que são, as praxes que são feitas dentro do contexto de sala de aula, né? Então, é muito mais conhecer um pouco dessa realidade que esse professor vai atuar. Então, e que a gente acabou comentando e falando aqui em vários momentos, né? Então, é de fundamental importância desse professor conhecer esses alunos, né? E querer entender quem são esses alunos. E esse processo que a Mariana colocou, né, de trabalhar com narrativas no início, de, a partir daí, se apresentar e tanto conhecer quem são esses alunos, quais são as necessidades, faz uma grande diferença no trabalho como um todo com aqueles alunos, né, durante o ano. Bom, eu vou falar do primeiro encontro que a gente teve esse ano nesse grupo de pesquisa, no GPLIGO. Aliás, não, e até no ano passado também, um tema muito urgente, assim, que elas querem discutir é BNCC, né, porque eu acho que existe aí todo um movimento, não só o documento foi lançado, mas também agora existe um programa, né, programa de formação, né, para formar de acordo com a BNCC, né, então existe hoje, né, eu acho que em todos os lugares as pessoas estão sendo formadas para usar a BNCC, né, aqueles conhecimentos ali da BNCC, e um outro tema que surgiu nesse primeiro encontro do ano, é a vontade de conhecer novas praxeologias. Claro que elas não usam esse termo, né, mas elas falam, eu trabalho com gramática, eu faço um trabalho tradicional, porque eu não conheço outras formas de trabalhar, né? Então, elas solicitaram que a gente discutisse sobre isso, sobre outras praxeologias, e aí a gente falou das nossas, né, das praxeologias críticas, e elas se interessaram muito por saber sobre elas. Então, esse eu me lembro, assim, foram dois temas, né, que elas solicitaram, inclusive estão na nossa lista, né, e a gente vai trabalhar. Só que, assim, nesse momento, a gente parou, né, nós não estamos, especialmente com esse grupo, a gente vai começar... Não estão se reunindo. Né, mas a gente não está se reunindo, então nós tivemos só um encontro, né, e foi isso. Para mim, um dos temas que aparece muito é assim,
tem a ver com a relação com os alunos. Assim, esse é um tema que aparece muito, assim, uma problemática que uma dificuldade de se relacionar com os alunos. E, em geral, uma vontade de que os alunos obedeçam, atendam, de que a gente entre na sala de aula e ali já esteja tudo pronto, e a gente vá lá e a gente dê a nossa aula, e é isso, né? Então, assim, eu sei que não é fácil, também me solidarizo com os contextos, né, as condições de trabalho que a gente tem na escola, turmas muito cheias, tempo reduzido, você começa a fazer um trabalho quando você vê já bateu o sinal e não deu tempo de você finalizar como você esperava, como você tinha planejado. Então, essa questão da relação com os alunos estão, a gente leva uma proposta, os alunos estão noutra vibe, então essa dificuldade de dialogar com os alunos na sala de aula é uma coisa que aparece muito no estágio e que é muito apontada pelos docentes e também pelos estagiários com quem eu trabalho. Então, é uma questão que a gente está sempre debatendo, sempre discutindo, por isso que eu falei da necessidade de criar empatia, né? Porque a gente já chega na escola muitas vezes já com uma barreira, como se aquelas pessoas fossem tão distantes de nós. Então, é um trabalho de criar empatia, de entender aquela história e tudo mais. Rosane e Cida, a Leina está perguntando, quem será que são as pessoas que estão buscando uma formação crítica? Nessa busca, como compreendemos aqueles inúmeros que apoiam a barbárie e a necropolítica? A gente encontra essas pessoas nas nossas salas de aula, né? Às vezes. Eu acho que tem de tudo, né, Mariana? Eu tenho, não vou falar, eu vou evitar aqui de dar um exemplo que não é meu, né? Eu só gosto de dar sobre as minhas práticas, mas eu acho que tem algumas pessoas resistindo, né? Eu acho que essas representantes dessas políticas aí reacionárias, eu acho que tem já essas pessoas, algumas delas estão nas nossas salas de aula, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer frente a elas, né? Assim, tem que se posicionar, tem que problematizar por exemplo, escola sem partido, a BNCC mesmo, né? A negação da ciência, o autoritarismo, os cortes orçamentários, né, para a ciência, em especial para as humanidades. Eu acho que a gente tem que discutir essas coisas, a gente tem que ler sobre isso, se informar e até, eu acho, nos engajar em ações políticas. Eu acho que isso é muito importante. Assim, eu tenho visto aí alguns colegas ativistas nas redes sociais, eu acho que é muito importante esse trabalho que elas fazem. Acho que até as ações políticas, né, coletivas que a gente faz nos nossos grupos de pesquisa, e até assim, eu disse isso na minha última fala lá em Belém, que a gente precisa se ingressar na carreira política. Eu acho que isso é muito importante, que a gente comece a falar disso nas nossas salas de aula, porque a gente tem que fazer frente a barbárie, essa necropolítica, o fascismo, o autoritarismo. Eu acho que é fundamental que a gente se posicione sobre isso. Uhum. Quando a gente pensa nessa questão, né, da formação crítica, quando dentro do contexto que nós atuamos, né, na sua grande maioria, né, as pessoas estão lá pensando e buscando essa formação crítica, né? Agora, não quer dizer que a gente também não tenha alunos e alunas, né, que nos questionam, né, sobre como é que está sendo trabalhado, ou o que está sendo trabalhado, temas estão sendo trazidos, que algumas vezes até, né, não compartilham, né, com a forma com que está sendo trabalhado, né. Agora, o que eu acredito que a gente tem que continuar fazendo é propondo discussões e trazendo reflexões críticas, né, e tentando analisar os contextos do que está ocorrendo, e propor questões, sem trazer respostas, né? Mas propor questões, e a partir dessas questões trazer reflexões para que a gente entenda de onde é que está vindo esse pensamento reacionário, né? Para que daí a gente possa trazer argumentos para desconstruir, né, esses argumentos reacionários que estão sendo colocados aí a todo momento, infelizmente. Uhum.
A Lauana, ela pergunta o seguinte: a formação de professores de línguas necessitaria respeitar a sociolinguística, variante de linguística ou a liberdade de sociolinguística? Oi, Lauana! Tudo bom? Essa é a pergunta dela. Eu acho que sim, a sociolinguística, especialmente hoje, né, a gente pensando na sociolinguística educacional, né, tem muito a dizer para o ensino de línguas, para a formação de professores, sobre essa questão de o que é língua, língua na vida, língua como prática social, língua na sociedade, né, língua a serviço sempre língua a serviço do significado sempre a serviço de interesses diversos, né? Então, acho que sim, importante. Eu também acho, assim, eu tenho pensado muito nessa colonialidade linguística, né, que a gente vive, assim, com essa ideia de que a norma padrão é soberana e todo mundo tem que se adequar à norma padrão, que a gente tem que, em sala de aula, ensinar a norma padrão, e eu tenho, assim, problematizado isso constantemente. No semestre passado, eu não falei de gramática na minha aula é uma aula de prática oral, então, assim, não teve nada de gramática, muito pouco de pronúncia, porque os alunos e as alunas pediram, sabe, esse trabalho, mas eu tenho cada dia mais discutido também sobre língua com elas, né, com as minhas alunas, e problematizar essa ideia de que língua não é isso, né, não é sistema, e que o que a gente tem que fazer em sala de aula é negociar as nossas identidades, negociar os nossos posicionamentos, né, então trabalhar com estratégias pragmáticas para fazer essa negociação, né, eu tenho procurado fazer isso cada dia mais. E principalmente, eu acho que pensando, né, nós três aqui que trabalhamos com formação de professores e professoras de língua inglesa, né, sempre tem, é claro, que a hegemonia da variante, né, estadunidense, né, e inglesa, né. Sem pensar, é claro que as pessoas falam inglês, inclusive nós, brasileiros, falamos inglês, né, e as escolhas que são feitas, né, até dentro das próprias universidades, algumas vezes, né, de materiais para ensino de língua inglesa, né, e que esses materiais, algumas vezes, enfatizam, né, essa colonialidade, né? Então, a gente também tem que, a partir das nossas praxes, né, dentro dos cursos de letras, né, trazer outras praxes que dialogam com outros lugares que não sejam esses lugares hegemônicos que eu acabei de mencionar, da variante estadunidense, que mesmo dentro dos Estados Unidos há uma variedade de falares, ou mesmo aqui dentro da Inglaterra há uma variedade de falares, né? E dentro do Brasil há uma variedade de falares, né? Então, nós precisamos também trazer outras possibilidades de ver a língua inglesa, no nosso caso, né? Que fuja, ou que não que fuja, mas que considere outras variantes que não seja só a variante estadunidense ou então a variante inglesa. E isso vai também com as reflexões e os textos que a gente escolhe para discutir dentro dos cursos de letras, né, que não fiquem pautados em reflexões que sejam por autores, produtores, né, que têm escrito textos que sejam dos Estados Unidos ou da Inglaterra, por exemplo, né? Então, que possam ser outras reflexões que sejam do sul global, que, inclusive, pessoas que têm pensado o ensino e aprendizagem de língua inglesa no contexto brasileiro, e que sejam autores brasileiros também que têm pensado as suas praxes no contexto brasileiro, né? Eu acho que são formas também de a gente pensar essa questão das variantes. Né? Sim. Expande um pouco essa ideia, Cida, o termo usado pelo Blomart, né, de repertórios linguísticos, né, assim, isso. Na verdade, assim, o inglês que eu falo é o inglês que é resultado de tudo que eu fiz, né, relacionado ao inglês, né, dos repertórios, quer dizer, o meu repertório, ele é individual, né, ele foi construído, com base nas experiências com a língua que eu tive, né, e é muito importante também pensar
essa ideia da Bell Hooks, né, de a gente usar a língua a nosso favor, né, de aprender a língua. Quer dizer, que língua eu estou aprendendo? A minha língua, quer dizer, eu estou aprendendo inglês que eu vou usar para me posicionar, para dizer quem eu sou, né, para me construir, né, e construir esse mundo, né? Eu acho essa ideia muito interessante. Sim. Gente, nós precisamos encaminhar, na verdade, encaminhar para o fim, não, a gente já encaminhou, agora a gente precisa finalizar mesmo. Muito obrigada por todo mundo que participou e tirou um tempo aí para ouvir, fazer parte dessa discussão de alguma maneira. A nossa ideia é isso, é conversar, e aí a gente vai se fortalecendo e pensando. Na verdade, a gente não tem respostas, né, tão prontas assim, não são receitas de jeito nenhum, mas são conversas para a gente se fortalecer e continuar pensando o que é possível, e eu acredito que essas conversas ativam a nossa criatividade, né, para outras possibilidades sempre. Então, muito obrigada, Rosane, muito obrigada, Cida, obrigada a Lohane e ao Roesley também pela interpretação, que foi muito importante. A gente quer chamar a atenção para esse e-book que está disponível na página da Editora Parábola, né, Rosane? Isso. Que é Perspectivas Críticas de Educação Linguística no Brasil. Tem várias autoras, vários autores que publicaram, que escreveram os capítulos desse livro, inclusive eu e a Cida também, né, Cida? Isso. E a gente conta ali experiências de formação, nossas ideias sobre o que é formação crítica e nossas experiências, nossas práticas de formação crítica. Então, tem bastante coisa ali. Quero também lembrar que amanhã tem nosso novo programa que a gente está tentando fazer, que é o Debatendo. Clarissa Jordão, Simone Batista, Leina Jucá e eu. Amanhã, 7h, a gente tem Debatendo e cafezando amanhã, 7h, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada, Mariana. Obrigada, Mariana. Obrigada, Rosane. Isso, obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Beijos. Excelente. Beijo, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.